E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Kart 26. Fazemos aqui os comentários dos campeonatos regionais de kart do interior do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu na 11ª etapa da Copa Roda Presa de kart. Ela foi uma etapa diferente, né, do que a gente está acostumado, porque ela foi num kartódromo diferente, tá? A gente chama de etapa fora. Por quê? Porque a maioria das nossas etapas são no kartódromo de Agudos, né? Faremos 10 etapas lá esse ano e 3 etapas foram feitas fora do Kart-Z. 2 foram no Speed Park em Birigui, lá no mês de maio, fizemos 2 corridas lá. E esta corrida, agora, a 11ª etapa, foi no kartódromo de Aldeia da Serra, né? Foi um kartódromo que nós não conhecíamos, né? Nem o pessoal mais antigo do Roda Presa ainda não tinha corrido lá. Pertence ao município de Barueri, na Castelo Branco, próximo à cidade de São Paulo, né? Fica ali mais ou menos 30 quilômetros de São Paulo, né? Bem fácil acesso. É um kartódromo, mas uma pista bem larga, uma pista plana, grande, né? E os karts lá são bem mais potentes também. Em Agudos nós andamos com karts de 6,5 HP, porque em Agudos a pista é bastante curta, bastante estreita, né? E no kartódromo de Aldeia da Serra, a pista já é bem mais larga, né? E os karts que nós andamos, nós decidimos na hora lá andar com um kart mais potente. E íamos andar com um kart, parece que de 14 ou 15 HP. Acabamos andando no Super Kart, que é um kart de 17 HP, né? Então, nossa, é bem emocionante, tá? Claro que com toda a proteção, né? Toda a segurança, tem um borrachão em volta também, como acontece em Agudos, como aconteceu lá no Speed Park em Birigui. E foi sensacional. Só que esses kartódromos maiores, eles exigem um número mínimo de pilotos na pista. E como nós estávamos em 7 pilotos da categoria B e 11 pilotos da categoria A, que são as categorias que nós temos na Copa Roda Presa, a gente corre na mesma corrida as duas categorias, quer dizer, corre todo mundo junto, tá? E lá também teve qualifying, teve um treino, né, uma classificação, né, de 5 minutos para definir o grid de largada. Lá não valeu a questão do grid invertido. O grid invertido só vale para o Kart-Z, que é o regulamento do nosso campeonato desse ano, que toda corrida no Kart-Z vale, a largada é com o grid invertido da chegada da corrida anterior, tá? E lá em Aldeia da Serra, como aconteceu no Speed Park em Birigui também na primeira corrida, teve uma classificação, um qualifying, para definir o grid de largada. E o qualifying é misturado às duas categorias, né? Somente depois a chegada, claro que também é misturado às duas categorias, e tem direito ao troféu os 6 primeiros colocados, né? Independente da categoria, tá? Como aconteceu no Speed Park em Birigui nas 2 corridas que tivemos lá. Foi sensacional. O kart de 17 HP chega mais ou menos na faixa de 80 a 90 km por hora. Nós que estamos acostumados lá no Kart-Z a 55, 60 por hora, é uma diferença bastante significativa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa corrida. Vou falar de forma geral e depois eu vou falar separado de categoria A e B, tá? O grid de largada dessa corrida, na primeira posição, quem largou foi o Armando Chama da categoria B. Em segundo foi o Tim da categoria A. Em terceiro foi o Paulo Andrade da categoria B. Em quarto foi o Gabriel da categoria B também, categoria B em peso lá na frente. Na quinta posição largou o Igor da categoria A. Na sexta posição o Quinzolinha da categoria B. Na sétima posição o Renatão da categoria B também. Na oitava posição foi o Murilo Daniel, meu irmão, da categoria A. Nona posição foi o Silvião, categoria A também. 10ª posição foi o Tato, da categoria A. 11ª posição o Márcio, o irmão do Tim, na categoria A também. 12ª posição é o Zé Antônio, da categoria A. 13º foi o Baratinha, categoria A. 14º o Clebinho, categoria A. 15º foi o Sandro, categoria A, pai do Gabriel. 16º, o Zé Adriano, categoria A. 17º, Eduardo Screus, categoria B. E 18º, eu, Clever Daniel, larguei em último, categoria B.
Eu tenho uma dificuldade extrema com pista nova, né? O kart meu não era um kart ruim, também não era aquele top de linha, mas também não era um kart ruim. Mas também não dá para avaliar o que é kart ruim e kart bom, porque você pega o kart na hora ali, você tem 5 minutos para conhecer a pista, nunca tinha andado naquela pista, 5 minutos, e a maioria dos pilotos pega muito rápido, né? Eles conseguem pegar mais rápido, principalmente os pilotos mais experientes. Mas eu tenho uma dificuldade extrema de pegar a pista nova. Lá em Birigui aconteceu a mesma coisa, né? Eu larguei de último também e cheguei em último, né? Lá em Birigui. Pelo menos em aldeia eu não cheguei em último, quase. Mas assim, eu tenho uma dificuldade extrema, então eu não sei direito onde tem que acelerar, onde posso enfiar o pé, onde eu tentei tirar o pé, tanto é que eu rodei uma vez no Qualify, pelo menos uma vez só, né? Lá em Birigui eu rodei várias vezes, lá tava pista molhada, né? A primeira corrida. Pista molhada, então a minha dificuldade aumenta em dobro, ao triplo, né? E lá em Aldeia da Serra não tava chovendo, mas mesmo assim a dificuldade é muito grande. Então, larguei em último, né? Faltou braço, né? Essa é a verdade. Então foi uma corrida assim, cheia de alternativas, né? Porque as duas categorias andando juntas, numa pista que ninguém conhecia, e o Qualify foi uma coisa, né? A corrida foi outra coisa, completamente diferente. Teve muito entrevero na pista, né? Durante a corrida. Por exemplo, lá na primeira posição, o Tim, ele largou na segunda posição, mas logo de cara, na primeira curva, ele já assumiu a ponta. E ele ficou durante muito tempo brigando junto ali com o Armando Chama pela ponta. O Armando assumiu a ponta, se distanciou um pouquinho, depois o Tim voltava. E depois o Tim assumiu a ponta. E o Armando sempre colado nele, sempre vendo o Tim de perto, mas o Tim acabou vencendo a corrida. Ali a gente percebeu que parece que o kart do Armando era um pouco melhor que o do Tim, mas o Tim é um cara muito experiente, um ótimo piloto, né? Um cara que está líder da categoria A, né, no campeonato, já foi bicampeão da categoria A, quer dizer, é um piloto assim diferenciado, né? E o Armando está sendo uma revelação no campeonato da categoria B, porque ele é o líder da categoria B, né? Já está quase com a mão no título, né? Quase, ainda não dá para garantir, porque o Gabriel está na briga ainda, né? do campeonato, mas o Armando está saindo de uma forma excepcional, principalmente nessa corrida de Aldeia da Serra, que ele chegou na segunda posição. Então, sensacional, cara. A disputa dos dois foi legal. E quem quase entrou na briga deles aí foi o Paulo Andrade. Paulo Andrade, que largou em terceiro, quase assumiu a ponta ali, né? Ele chegou a ficar na frente do Armando Chama, né? O Armando Chama caiu para terceiro, mas depois o Armando passou o Paulo. E o Paulo também teve briga com vários pilotos, mas o Paulo acabou sendo ultrapassado por vários pilotos, né? Muita gente ultrapassou o Paulo. Eu não sei qual a dificuldade que ele estava tendo com o kart ali, né? O kart dele parecia ser um kart muito bom, mas ele também estava tendo dificuldade. No Qualify ele foi muito bem, mas ele teve muita dificuldade durante a corrida e ele acabou perdendo as posições. Mas ainda conseguiu chegar na sexta posição. Paulo Andrade beliscou aí o pódio, né? A última posição do pódio. Até teve um entreverozinho ali entre ele e o meu irmão Murilo, na última curva, né? Ele deu um toquezinho ali no meu irmão. Assim, o Paulo tinha muito mais kart que o Murilo,
E o Murilo deu uma espalhada, uma escorregada na curva, e o Paulo não tinha o que fazer ali, né? E o Paulo acabou ultrapassando ele na última curva e ganhou a posição dele, do Murilo. Teve entreveiro também ali do Paulo, quando ele perdeu a posição, se eu não me engano, pro Armando, pro Gabriel, junto com o Renatão ali, o Renatão passou, teve entreveiro ali, né, o Renatão daquele jeito agressivo de pilotagem dele, que eu sempre falo, né, ele deu uma escorregada na curva 0 também, né, na curva de entrada da reta, o do Murilo e do Paulo também foi na curva 0, o Renatão deu uma escorregada, né, o Paulo acabou batendo no Renatão, não teve como desviar, e aí com isso ele perdeu velocidade, o Paulo, e veio todo mundo, passou o Paulo, né, o Márcio, Gabriel, né, veio um monte de gente, passou o Paulo. Outras coisas que aconteceram, o Igor, para variar, rodou várias vezes, né? O Igor ficou muito bravo, saiu muito bravo da pista. Ele era o cara mais empolgado, tanto que ele que deu a ideia de correr no 17 HP, mas depois ele saiu muito puto. E o Igor ficou um pouco para trás. Depois, o Igor estava lá na frente. Na verdade, ele tinha até passado o Paulo já, né? Ele estava brigando lá na frente, pela terceira posição, se eu não me engano. Ele ia brigar, eu acho que com o Tim e com o Armando. Mas aí ele rodou. Aí, depois ele estava se recuperando, conseguiu ganhar as posições de novo. Só que aí ele botou o kart por fora, na curva, depois da curva 2, ele botou o kart por fora, né? E o Márcio não viu o Igor do lado dele, não viu. E o Márcio seguiu a trajetória dele, só que ele não sabia que o Igor estava ali. E na verdade os dois acabaram se tocando. O Márcio perdeu um pouco o controle do kart, deu uma dançada, mas conseguiu controlar o kart. E o Igor não conseguiu, passou na frente do Márcio ainda e rodou. E o Igor chegou lá atrás, né? Chegou na 8ª posição. Outros entreveros que tiveram a largada, o que aconteceu? O kart do Zé Adriano, que estava largando lá atrás, né? Ele estava morrendo, ele estava afogando toda hora, né? Antes do qualifying e depois na hora que parou lá para formar o grid. E ele chamava o fiscal e o fiscal veio, mas o fiscal veio na última hora para ligar o kart dele. E estava todo mundo alinhado já, né? Todo mundo alinhado. E aí o fiscal ligou e fez sinal para o outro lado da frente e já apagaram a luz vermelha, que lá a largada não é luz vermelha e verde, lá igual a Fórmula 1, acende a luz vermelha e depois apaga e todo mundo larga. Até o cara lá do briefing falou para nós, prestem atenção na hora de apagar a luz, hein? Não bobeia. E eu acho que muitos pilotos acabaram bobeando ali, né? Não viram a luz apagando, porque foi muito rápido, até os fiscais reclamaram, né, que estavam no meio da pista ainda, e todo mundo largou, quer dizer, foi autorizado largado, não podia ter autorizado, né, na minha opinião. E muita gente bobeou, e eu acho que o Silvio foi um deles, não sei, parece que o Silvio também estava com um problema no kart, e o Silvio perdeu várias posições, o Silvio largou na 9ª posição, e eu, que estava em último, quase ultrapassei ele, né?
quase ultrapassei. Então ele perdeu muitas posições do Silvio, nossa senhora. E depois ele acabou até se recuperando um pouco, né? Mas chegou na 12ª posição, quer dizer, perdeu 3 posições aí. Ele perdeu muito mais na largada, mas depois ele foi se recuperando. Tanto é que eu quase passei ele na largada, fiquei acompanhando ele por um tempo, mas depois ele sumiu na minha frente, né? E a minha largada, por exemplo, eu que larguei de último, eu fiquei prestando bastante atenção na luz lá, que o cara falou, e na hora que apagou a luz, eu fui embora e eu consegui um caminho no meio ali e passei 3. Eu passei o Zé Adriano, passei o Sandro e passei o Eduardo Screus. Né? O Eduardo Screus estava largando logo na minha frente, o Zé Adriano na frente do Eduardo e o Sandro na frente do Zé Adriano. Então eu consegui ganhar as 3 posições deles. Mas depois teve vários entreveros ali, o Sandro se enroscou com o Eduardo Screus, né? Acabou se enroscando, o Eduardo rodou lá atrás, eles estavam atrás, o Eduardo rodou. Eu e o Zé Adriano nos distanciamos deles, dos dois, do Sandro e do Eduardo. O Sandro falou que o kart dele estava pipocando bastante, né? O motor estava pipocando. E o Eduardo parecia que o kart dele era bem bom, porque ele chegava com muita facilidade. Ele só não largou bem, mas... Aí ele deu aquela rodada e ficou lá para trás, o Eduardo, mas ainda assim ele conseguiu se recuperar, veio buscando e conseguiu se recuperar. Me passou o Zé Adriano, né? E depois ficou brigando com o Baratinha ali, lá um pouco mais na frente, e acabou chegando na frente do Baratinha. Né? O Eduardo Screus largou em 17º e chegou em 14º. Né? Foi uma ótima posição. Teve um outro entreveiro também entre o Baratinha e o Zé Antônio, que eles bateram na curva 3, se eu não me engano. Né? Eles se enroscaram ali e ficaram lá para trás. Ficaram atrás de mim, do Zé Adriano, do Eduardo Screus, do Sandro. Mas depois eles vieram passando a gente. Né? O Zé Antônio passou todos nós e foi embora lá para frente. Né? O Zé Antônio ele largou em 12º e chegou em 13º. Podia ter chegado mais na frente se não fosse esse enrosco aí com o Baratinha. E o Baratinha também, que largou em 13º, acabou chegando em 15º, por causa desse problema aí. E o Baratinha ficou brigando, depois que ele me passou e passou o Zé Adriano, ele ficou brigando com o Eduardo Screus. O Eduardo conseguiu manter a posição, né, na frente do Baratinha, acabou chegando na frente do Baratinha. O Eduardo chegou em 14º, o Baratinha em 15º. Né? Então teve essas brigas. E o outro problema que teve foi o Quinzolinha com o Tato. O Quinzolinha estava na frente do Tato. O Tato parecia muito mais ação do que o Quinzolinha. Nessa mesma curva que o Baratinha e o Zé Antônio se estranharam ali, se enroscaram, o Tato vinha por dentro. Né? O Tato não tinha meio kart ainda, não tinha, estava com o biquinho só ali na frente, mas o Quinzolinha viu ele do lado e foi fechando. O Tato acabou tocando no Quinzolinha, o Quinzolinha rodou e o Tato não conseguiu desviar do Quinzolinha, acabou batendo no Quinzolinha. E aí o Quinzolinha saiu da pista, Tato também ficou para trás, acabou ficando para trás. E aí, com isso, o Murilo se aproveitou ali, o Paulo, passaram os dois e foram embora. Depois o Tato acabou se recuperando ainda, né? E ainda chegou na 5ª posição. O Tato largou em 10º, com esse enrosco com o Quinzolinha, e acabou chegando na 5ª posição. Na minha opinião, pelo fato de o Quinzolinha ter visto o Tato, eu acho que ele não podia ter fechado daquele jeito. A questão do Igor com o Márcio, por exemplo, o Márcio não viu o Igor do lado. Na minha opinião, o Márcio não teve culpa. E nem o Igor. Na minha opinião, ali foi um acidente de corrida.
Mas teve vários enroscos ali e não teve um fiscal de pista que puniu ninguém. Não teve uma punição durante a corrida. Isso eu achei muito errado, né? Tudo bem, podia ter pouco fiscal, a pista é muito grande, muito larga, mas, meu, não dá para você deixar uma corrida assim, né? Eu acho que eles quiseram se isentar de responsabilidade, né? Para não interferir no nosso campeonato, mas eu acho que faltou punição para muita gente ali. Eu acho que faltou aí a direção de prova lá do cartódromo ter sido mais rigorosa, né? Quando teve os enroscos e rodadas, eles agitavam bandeira amarela, tal, né? Para a gente tomar cuidado ali. Na largada também, aquela falha da largada, que acabaram de ligar o motor do Zé Adriano e depois já largaram com os fiscais no meio da pista. Isso é uma falha monstruosa, né, da direção de prova deles lá. Bom, e outro, no caso meu ali, que eu falei que eu larguei ali, passei 3, mas depois o Sandro veio e me passou. Zé Adriano me passou também, né? O Eduardo Escreves me passou também, teve uma hora que eu fiquei em último, mas o Zé Adriano não tinha kart para poder competir. Era muito ruim, eu acho que era o pior kart ali do grid. E que o Zé Adriano é um ótimo piloto, estava brigando pelo campeonato, ele era o líder do campeonato, né? E por causa dessa posição, ele acabou chegando na penúltima posição na folha aqui, mas na pista foi o último, né? Porque eu acabei passando ele de novo, nós ficamos ali trocando de posição várias vezes durante a corrida, e eu acabei passando ele novamente, mais por final. E aí depois ele tentou me acompanhar durante um tempo e depois ele não conseguiu mais me acompanhar. Acho que foi mais ou menos isso aí mesmo que aconteceu. O Renatão, a não ser aquele enrosco ali que teve com o Paulo ali no comecinho, depois foi lá pra frente, foi muito bem. Largou em 7º, chegou em 3º no geral. Então foi muito bem. Mas disseram as más línguas que o kart dele era muito bom também. Então, depois ficou tirando sarro de mim lá. Tá vendo? Você tirou o pé lá na curva 1. Eu tirava um pouco mesmo no começo da corrida, porque eu não sabia se eu podia acelerar tudo. Porque eu podia passar reto e só do meio da corrida para frente que eu comecei a acelerar mais. Eu confesso uma coisa. Depois que o Zé Adriano me ultrapassou, eu fiquei acompanhando ele, aí que eu comecei a ver onde que ele fazia as tangências das curvas, onde que ele acelerava. Ele é um piloto muito mais experiente, então eu falei, vou pegar as dicas do cara, sem ele saber, né? Sem ele saber, porque eu estava ali acompanhando ele. Mas comecei a pegar as dicas dele, da tangência que ele fazia na curva 2, que ele abria um pouco mais para fazer a tangência. Ele acelerava com tudo na curva 1, eu comecei a ver o que ele estava fazendo. E eu comecei a fazer a mesma coisa. Resultado da corrida no geral, tá? No geral, primeiro no geral, tá? Então o Tim ganhou a corrida, como eu falei, primeiro colocado. Segundo foi o Armando Chama, da B, né? O Tim da categoria A, o Armando da categoria B. Terceiro, Renatão, categoria B. Quarto, Márcio, categoria A. Quinto, Tato, categoria A. E sexto, Paulo Andrade, categoria B. Então esses foram os 6 primeiros que ganharam troféus e foram para o pódio, tá? Sétimo foi o Murilo, categoria A.
Oitavo, Igor, categoria A. Nono, Clebinho, categoria A. Décimo, Gabriel, categoria B. 11º, Sandro, categoria A. Filho chegou na frente do pai, né? 12º, Silvião, categoria A. 13º, Zé Antônio, categoria A. 14º, Eduardo Screus, categoria B. 15º, Baratinha, categoria A. 16º, eu, categoria B. Não cheguei em último. 17º, Zé Adriano, categoria A. Isso foi na pista. E em 18º, Quinzolinha, categoria B, porque o Quinzolinha, com aquela batida com o Tato, ele acabou abandonando a corrida na penúltima volta, né? Então esse foi no geral. Agora, como que foi, então, o resultado da corrida separado por categoria, tá? Para depois a gente fazer a pontuação, né, de cada categoria. Então, na primeira colocação, o Armando Chama na B. Segundo, o Renatão. Terceiro, Paulo Andrade. Quarto, o Gabriel. Quinto, o Eduardo Screus. Sexto, fui eu, Kleber Daniel. E sétimo, Quinzolinha. Vamos lá, categoria A. O Tim em primeiro, em segundo o Márcio, em terceiro o Tato, em quarto o Murilo, em quinto o Igor, em sexto o Clebinho, em sétimo o Sandro, em oitavo o Silvião, em nono o Zé Antônio, em décimo o Baratinha, em 11º o Zé Adriano. Então, com essa situação, como é que ficou o campeonato, né? Campeonato da categoria B, como é que ficou agora depois dessa etapa, né, de Aldeia da Serra, 11ª. O Armando Chama continua líder e abriu mais a liderança ainda, 326 pontos. O Gabriel em segundo com 308. O Armando abriu 11 pontos do Gabriel, porque o Gabriel chegou na quarta posição e o Armando ganhou a corrida, então são 11 pontos com a melhor volta, né? Na verdade, quem fez a melhor volta no geral foi o Tim, tá? Foi o Tim, mas o que vale ponto é a melhor volta de cada categoria. Então o Tim fez a melhor volta na A e o Armando a melhor volta na B, tá? O Armando não fez a melhor volta da pista, mas da categoria B ele fez a melhor volta. Então ele leva o ponto da melhor volta. Eu continuo mantendo a terceira posição com 280, cheguei em sexto, mas o Paulo se aproximou perigosamente de mim, né? Porque ele chegou em terceiro, o resultado dele foi terceiro na B, então 28 pontos. Ele foi para 267, então ele está com 13 pontos agora atrás de mim. Ele tirou 7, estava 20 pontos atrás de mim. Agora está 13, né? Então, quer dizer, ele está se aproximando perigosamente. Então, por exemplo, se ele vencer as duas últimas etapas com melhor volta, eu tenho que fazer um segundo e um terceiro, né, lugares para poder me manter entre os 3 primeiros para poder subir para A o ano que vem. Senão é ele que sobe. O Leandro manteve os 221 pontos porque infelizmente ele não foi nessa etapa aí de Aldeia da Serra. O Leandro ainda tinha chances de subir para a categoria A, né, ficar entre os 3 primeiros da B, mas com essa ausência ele praticamente deixou a briga. O Renatão mantém a 6ª posição no campeonato. Eu acho que ele passou o Eduardo Screus, né? O Eduardo estava na frente dele. Como o Renatão chegou na 2ª posição, né, em pontos, então ele foi para 203. Só que ele perdeu um ponto porque ele esqueceu de ir com a camiseta do Roda Presa. Então nós temos essa punição também. Temos punição do atraso e temos punição da falta de camiseta. Porque você tem que ir. Por exemplo, eu estou com a camiseta aqui, ó. Essa camiseta é antiga. É a camiseta de 2019, tá? Eu não posso ir com essa camiseta no dia da corrida. Eu tenho que ir com a camiseta de 2021, que é uma outra camiseta, que ela é branca e azul. Ela tem que ser aquela. Se ele esquecer na próxima, são 2 pontos e assim vai dobrando, né? Então, 203 o Renatão. Em sétimo, Eduardo Screus caiu para sétimo. Ele chegou em quinto nessa etapa, mas caiu para sétimo no campeonato. O Eduardo está com 198 e o Renatão 203. Então, são 5 pontos de diferença. E o Quinzolinha, que foi para 189, né? Então tá lá para trás em oitavo. O Marquinho, que não vem mais no campeonato, 116. E o Zóio, que também não foi em Aldeia da Serra, foi com 47 pontos na 10ª posição. Então essa é a situação da categoria B. Vamos ver como é que ficou o campeonato da categoria A, então. O Tim reassumiu a liderança do campeonato, né, com 284 pontos, com essa vitória. Márcio assumiu a 2ª posição, com 267. E o Zé Adriano, com essa última posição na categoria A, caiu para a 3ª posição com 264 pontos. Mas está na briga ainda, né? Ó, ele está a 3 pontos do Márcio somente.
né? Só que ele está a 20 pontos do Tim agora, então, quer dizer, foi um prejuízo enorme para o Zé Adriano em termos de título. Mas ainda é possível, tem 2 corridas ainda, né? São 72 pontos em jogo ainda, então eu acho que é possível ainda. E o Murilo em quarto com 260, ele subiu, estava em quinto, agora ele subiu para quarto. O Tato caiu para quinto com 258, mas está 2 pontos do Murilo. Tá tudo próximo ali, né? Entre o Márcio e o Tato, 267 para 258, são 9 pontos só, do segundo para o quinto, né? Então tá a diferença é bem pequena. Em sexto, o Igor, 234, com as rodadas aí, caiu lá para trás. Em sétimo, o Clebinho, 223. Em oitavo, o Sandro, 207. Em nono, o Baratinha, com 205, quer dizer, o Baratinha perdeu a oitava posição para o Sandro, porque o Sandro chegou na frente. O Silvião em décimo com 143 pontos, né? Na zona de corte ainda. E o Zé Antônio em 11º com 130. O Zé Antônio na zona de rebaixamento. Então o Silvião abriu mais 2 pontinhos do Zé Antônio na briga aí entre os dois, que só os dois estão na briga para fugir do rebaixamento, tá? Então tem mais 2 corridas ainda, 72 pontos em jogo, como eu disse. Então 13 pontos a diferença entre os dois, então ainda é possível o Zé Antônio escapar, mas o Silvião aí tá com a vantagem ainda, né? O Zé Antônio tem que correr atrás nessas 2 últimas corridas aí. E o Betinho e o Thelmo, que já abandonaram o campeonato lá atrás, no início, mas matematicamente nesta etapa eles foram rebaixados. Então se eles quiserem voltar para o campeonato Roda Presa, o ano que vem, eles voltam na categoria B, ok? Bom, então foi isso que aconteceu, galera, aí no campeonato aí, né? Eu acho que as chances aí dos pilotos aumentaram bastante aí, né? Por exemplo, na categoria A, o Tim agora está com 85% de chance de ser campeão. O Márcio 76% e o Zé Adriano 72%, são os que têm mais chance. O Murilo está com menos chance, 67% e 64%. O Igor e o Clebinho já praticamente sem chance, 30% o Igor e 15% só o Clebinho. E o Sandro, Baratinho, o Silvião, o Zé Antônio, o Betinho e o Thelmo já não tem mais chances de título. E no rebaixamento, o Betinho e o Thelmo já estão rebaixados, como eu disse. O Zé Antônio tem 95% de chance, então ele é o que mais periga. O Silvião com 82% também tem. E o Baratinho, o Sandro, o Clebinho, o Igor, Tato, o Murilo, o Zé Adriano, o Márcio e o Tim já não tem mais possibilidades de serem rebaixados, né, matematicamente. Não serão mais rebaixados este ano, ok? Na categoria B, as chances são as seguintes. O Armando Chama tem 95% de chance de ser campeão e o Gabriel 75%, quer dizer, caiu bastante aí a chance do Gabriel. Eu só tenho 36% de chance, então praticamente dei adeus ao título, né, com essa penúltima posição, né, na categoria B, nessa etapa de Aldeia da Serra. O Paulo também praticamente sem chance, com 18% apenas. E o Leandro, Renatão, Eduardo Screus, Quinzolinha, Marquinhos Zói, 0, não tem mais chance de título. Bom, então as chances de acesso, o Armando Chama tem 99% de chance, né? Praticamente já está na categoria A no ano que vem. O Gabriel com 95% também, quase que certo, né? Eu com 90% ainda não estou certo, né? Estou na terceira posição, mas o Paulo tem 82%, então o Paulo está na cola ali, o Paulo tem condições sim de estar na categoria A no ano que vem, 13 pontos apenas a diferença, são 2 corridas para terminar, né? Então ainda tem chance sim. E o Leandro praticamente deu adeus, como eu falei, matematicamente ele tem chance, mas são só 18%. E o Renatão, Eduardo Screus, Quinzolinho, Marquinhos Zói já não tem chance mais de subir para A, vão continuar na B no ano que vem e provavelmente o Leandro também, tá? E aí vão ter a companhia, provavelmente, do Matu, que volta o ano que vem, né? E com certeza volta. O Marquinhos não sei se volta o ano que vem. E companhia ou do Zé Antônio, que no momento é o Zé Antônio, que está sendo rebaixado, ou do Silvião, né? Que não sabemos ainda qual dos dois será. Faltou só falar o seguinte, a próxima etapa, então, será no kart Z, a gente volta para o kart Z, as 2 últimas etapas, né, 12ª e 13ª, serão no mesmo dia para as 2 categorias. Então, o grid invertido que foi na 10ª etapa, a Aldeia da Serra esquece, tá? O resultado da Aldeia da Serra não vale para efeito de grid invertido. Então vamos lá. Larga em primeiro o Tato, em segundo o Tim, em terceiro o Márcio, em quarto o Igor, em quinto o Sandro, em sexto o Clebinho, em sétimo o Zé Adriano, em oitavo o Baratinho e em nono o Murilo.
O Murilo ganhou a 10ª etapa. O Silvio e o Zé Antônio não compareceram na 10ª etapa, então eles vão largar nas 2 últimas posições e vai ser feito um sorteio na hora para ver quem larga em 10º e em 11º. Depois a 13ª etapa, que é a última, que é logo depois, vai ter primeira corrida da categoria A, depois a B, a 12ª etapa das duas, depois a A volta para a pista para a última corrida e a B depois, né, para a sua 13ª. E a A vai ter o grid da 13ª, vai ser o grid invertido da chegada da 12ª. Então não sabemos ainda o grid invertido, vamos sabendo lá na hora. Então o grid da categoria B da 12ª vai ser o Zóio em primeiro, o Eduardo Escrevas em segundo, o Renatão em terceiro, o Quinzolinho em quarto, eu largo em quinto, Kleber Daniel, em sexto o Paulo Andrade, em sétimo o Gabriel, em oitavo o Armando Chama, em nono o Leandro, e o Marquinhos, se ele comparecer, que eu acredito que não vá, né, em 10º se ele comparecer. Beleza? E a 13ª, como eu disse, vai ser o grid invertido do resultado dessa 12ª. Então é isso aí, galera. E essa etapa vai ser no dia 27 de novembro, né? Que já tá aí já. E aí fecha o campeonato de 2021 e estamos nos preparativos para 2022. E teremos aí o próximo vídeo, vai ser um vídeo bem especial, que vai ser o vídeo dos comentários desta última etapa e mais de todo o campeonato de 2021, dessa 12ª Copa Roda Presa de Kart. E eu vou ter aqui um ilustre convidado, que é o meu irmão Murilo Daniel. Ele vai fazer o vídeo junto comigo, né? E tem uma surpresa esse vídeo. Vai ser bem diferente esse vídeo. Nem o meu irmão sabe como vai ser, tá? Eu guardei segredo, não vou contar para vocês também, vai ser uma surpresa. Beleza, galera? Um abraço a todos. Mas com certeza esse vídeo vai estar aqui no canal depois, né, da última etapa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!